Tá, irmãos? Graça e paz a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. A última vez que nós estivemos aqui foi num TQSU, foi lá embaixo, e era sobre os times. Era sobre os times, né? Eu vim com o meu manto do Vascão, né? Vim com a bandeira. Teve outros que trouxeram outras coisas também, mas foi uma bênção lá embaixo, né? E parabéns aos irmãos pelo templo aqui em cima, também está muito bonito. Eu estava ali apreciando, né, o templo, e eu lembrei daquele texto lá de 2º livro das Crônicas 7, né, capítulo 7, que quando terminou de construir aquele templo, e Deus se manifestou e falou que eu ouviria toda a oração que se fizesse naquele local, e a Shekinah de Deus desceu naquele lugar e tomou todo lugar, todo canto daquele templo. E eu sei que Deus tem feito a mesma coisa aqui, quando os irmãos se reúnem para adorar ao Senhor. Ele está aqui nesta noite. Eu creio, nós cremos, nós podemos sentir a presença de Deus, e é um privilégio para mim estar aqui. Eu estou acompanhado de pessoas preciosas, né? O pastor Silvio falou do Aldemir, tem a Aldemir, a Lídia e Dona Divanese. São os pais e a avó do Giovanni. Eles moram aqui mesmo, né? E o Giovanni é o esposo da minha filha, Carol. Também está comigo um casal, o César e a Anice. Os filhos deles não puderam estar porque fazem parte da banda dos adolescentes, e hoje eles têm apresentação lá na igreja. Da minha esposa também, a Sônia, de primeira. Esposa de primeira. Não por causa do time, né? Se fosse pelo time, a gente ia dar outra quali, né? Mas tá tranquilo. E tá o meu filho Mateus também, que está aqui conosco também, junto para adorar os irmãos. O Mateus tá solteiro ainda, mas quem quiser chegar perto, não é nem pela Sônia que vai ter que passar, tem que passar pela irmã, que a irmã é ciumenta. A última que chamou ela para ser amiga no Facebook, ela falou assim: quer ser minha amiga para quê? Quer namorar meu irmão? Lá do Espírito Santo. Ela perguntou logo, né? E ela bota para correr mesmo. Se não precisa, nem tem que agradar ele, tem que agradar ela. Ela é muito ciumenta. Desde quando ele nasceu, ela tinha 8 anos e cuidava. Eu chegava do trabalho às vezes, ela chegava da escola: mãe, cadê meu irmão? Ah, tá na casa de fulano. Ela botava a mochila e ia atrás, pegava o irmão e vinha com o irmão. Ciumenta ela. Então eu já estou logo avisando, eu tenho que passar por ela. Tô brincando, Mateus nunca mais vai querer vir. Quando eu fui, nunca mais. Ele já não me acompanha, né? Minha família, é só minha esposa quando eu vou pregar fora. Ele gosta de ficar lá, né? E hoje veio para ouvir, agora deve estar cheio de vergonha ali, né? Mas irmãos, brincadeiras à parte, vamos ministrar a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, 2º livro de Samuel, capítulo 9. 2º livro de Samuel, capítulo 9. A nossa igreja, ela, conforme o pastor falou, a casa de oração ali em Barreira do Vasco, um lugar muito, dentro de uma comunidade. Quando o pastor Silvio foi lá, eu fui pegado lá de fora, ele e o irmão, que eu esqueci o nome, perdoe. E quando a gente entra, já é recepcionado, né? Um já pulou na frente, puxou a pistola, ele: bota a mão aí, o pastor Silvio, bota a mão para fora aí, Daniel. Aí eu fiz assim, os caras já viram que era de casa, que era um carro novo, eles não conheciam, né? E aí foi a primeira recepção que o pastor teve lá com o irmão, né? Mas é um lugar abençoado que Deus nos colocou. Foi ali que eu entreguei minha vida a Jesus em 92, 11 de julho de 92, naquela igreja. E é ali que nós estamos, né, até hoje, para servir ao Senhor ali naquele local. E é uma igreja bastante ativa mesmo, conforme o pastor falou. Tem atividade durante a semana, tem os trabalhos sociais, segunda a terça. Inclusive a minha filha, que é fonoaudióloga, também atende lá nas terça-feiras. E é tudo preço social, né, para poder as pessoas da comunidade terem acesso a alguns trabalhos, como fonoaudiologia,
tem acupuntura, tem escola de música, tem psicologia, tem uma psicóloga, e assim o que aparecer lá de pessoas que querem servir a comunidade, né, a gente coloca ali para poder, disponibiliza uma sala para poder receber ali, e tem sido muito bom. A igreja nesses dias fica aberta da parte da manhã até 9 da noite, que é a última, que é a escola de música, no caso, segunda e terça, né? Então, é muita atividade mesmo. Quinta-feira também tem os trabalhos. Domingo, a gente está vivendo essa pandemia, né? A gente só está tendo culto agora, domingo à noite, às 18h30. Eu estava até fazendo uma live ali do louvor, do meu Facebook, e eu vi que estava entrando pessoas que é da igreja, que ainda não estão indo, pessoas do grupo de risco, que ainda estão assistindo pela sua casa, e eu tive que sair, porque eu botei a página do irmão que está sendo transmitido o culto, mas como estão acostumados no meu Facebook, né? E aí eu fui sair, parei de transmitir, escrevi lá para os irmãos, está sendo pelo Facebook do Neuber, vai para lá para o Facebook do Neuber, né? E porque eu não ia poder ficar até o final aqui, né? Se eles ficassem na minha live lá, ele ia ficar só até o momento do louvor, e depois eu ia ter que sair para poder pregar. Então, por isso que eu falei, vai lá para o Facebook do Neuber. Então a nossa igreja fica ali, ore por nós, carecemos muito das orações dos irmãos, pelo trabalho ali que todo aquele ministério ali desenvolve naquele local. Acharam aí para o 2 Samuel capítulo 9? Nós vamos ler a partir do verso 1. Pegar meu ajudante aqui. Diz assim a palavra de Deus. A partir do verso 1, segundo livro de Samuel. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Verso 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vendo Mefibosete, filho de Jonatas, seu filho de Davi, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatã, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? E chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertence à casa a Saul e a toda sua casa, dei ao filho do teu senhor. Verso 10. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o Senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Palavra de Deus, para a gente poder entender um pouco dessa história, fala de um homem chamado Mefibosete, 25 anos de idade, que morava em um lugar, né? A mensagem que eu quero falar nesta noite,
o título da mensagem é Deus não te criou para viver em Lodebar. Deus não nos criou para vivermos em Lodebar. A história fala de Mefibosete, significado que quer dizer vergonha destruidora. Mefibosete era filho de Jonatas, o grande amigo de Davi. Para quem conhece a história, eles eram amigos assim muito fortes, né? E Mefibosete era filho de Jonatas, que era, né, esse amigo do rei Davi, o filho de Saul. Saul foi o primeiro rei monárquico da história de Israel. Anteriormente, o reino, toda a nação era dirigida pelo regime teocrático. Era Deus que conduzia através dos profetas, através dos sacerdotes. Mas chegou aquele momento que o povo queria um rei, queremos ser iguais às outras nações. E aí entra Saul na história. Samuel, o profeta, orientado por Deus a ungir Saul, né? E Saul é ungido rei, primeiro rei monárquico da história. Depois vieram outros. E Saul tinha um filho chamado Jonatas, que era também guerreiro e muito amigo de Davi. E a história diz que Mefibosete, aos 5 anos de idade, quando o rei Saul já não andava mais segundo os caminhos de Deus, Deus já tinha saído da vida de Saul, porque naquela época o Espírito Santo era dado de forma intermitente, era por porção, né? O Espírito Santo ele ia na vida da pessoa, a pessoa exercia ali o seu ministério, o seu reinado, e depois ele podia sair. Hoje, o Espírito Santo, como diz lá em Efésios 1,13, diz que nós fomos selados com esse Espírito para o dia da salvação, é o penhor da nossa salvação. Mas Saul ele não andou segundo os caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que uma das guerras em que Saul foi, Deus já não era mais com ele, Deus já havia consagrado a Davi. Saul é morto. E quando Saul morre, os inimigos vêm até Jerusalém, e a serva de Mefibosete estava com ele no colo, e Mefibosete, aos 5 anos de idade, aquela correria toda, os inimigos entrando, ela deixa Mefibosete cair, e o texto diz que ele fica coxo de ambos os pés. Lá no capítulo 4, depois você pode ver mais essa história no segundo livro de Samuel. E Mefibosete passa a morar de favor na casa de Maqui em Lodebar. Lodebar, o significado da palavra Lodebar é lugar sem vida, lugar que não gera vida, lugar árido, lugar de morte. Era um local, uma cidade que ninguém queria visitar. Era uma cidade que ninguém queria passar por perto, que era um lugar de extrema pobreza, era um lugar de muita miséria. E Mefibosete estava morando ali de favor, na casa de Maqui. Na casa de Maqui, neste local onde ninguém queria estar presente. Mas quem era Mefibosete? Mefibosete era o neto do grande rei Saul. E Mefibosete, ele fazia parte da linhagem da tribo de Benjamim, que era da tribo de Saul. E Deus tinha promessas para aquela tribo também, para todos os descendentes, como para demais tribos. E Deus, assim como tinha promessa para aquelas tribos e para Mefibosete, para a linhagem de Saul, Deus também ele tem promessa para a nossa vida. Deus, ele quando nos salvou, ele fez promessas para a nossa vida. E a gente conhece muitos textos da palavra de Deus, né, que se você for abrir hoje já não se tem mais, né, era uma caixinha de promessa, né, você abria e ali tirava um versículo, sempre tinha uma promessa maravilhosa, vai que eu sou contigo, né, e várias promessas de versículos maravilhosos. Mas para que essas promessas se cumpram na nossa vida, existem condições. Não é assim cair do alto. O pastor estava ministrando aqui e estava falando daquelas pessoas que já tomaram uma decisão lá de Cristo, levantaram a mão, mas ainda não tiveram uma experiência com Deus. Isso é verdade. Isso é verdade. Para que essas promessas de Deus se cumpram na nossa vida, existem algumas condições. E a Bíblia tem muitos textos falando de algumas condições. Em Isaías capítulo 1, verso 19, Deus ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Qual é a condição para comer o melhor da terra? Primeiro querer e depois ouvir. Só querer não é o suficiente. Só querer não é o suficiente.
O filho pródigo lá de Lucas 15, quando ele estava ali tentando se alimentar da comida dos porcos, né, aquele filho que saiu da casa do pai, viveu uma vida dissoluta, ele diz lá em Lucas 15, no verso 18, ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou seja, ele reconheceu o estado dele, que ele estava vivendo, e ele não ficou só reconhecendo, falou: realmente eu estou vivendo uma vida miserável, realmente eu preciso voltar, não, realmente eu preciso tomar uma decisão. Não, ele reconheceu e se levantou e foi. O verso 19 diz que ele foi ter com o pai dele. Muitas vezes a gente precisa tomar as decisões da nossa vida. Não é só apenas reconhecer que a gente precisa, não é só reconhecer que a gente precisa tomar uma decisão, mas precisamos levantar e ir. Porque a condição, ela é muito importante. Jeremias capítulo 29, verso 13, diz: buscar-me-eis e me achareis. Qual é a condição? Quando me buscardes de todo o vosso coração. As promessas de Deus são para a nossa vida, mas existem algumas condições, e uma delas é a obediência. Precisamos obedecer. Segundo o livro das Crônicas 15, verso 2 diz: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Aí diz assim: se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Então tem condição para tudo. Não é cair do céu. Entreguei minha vida a Jesus, agora vou ficar ali deitado eternamente em berço esplêndido, só esperando as promessas cair. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa, se a gente quer alcançar algo na nossa vida, a gente precisa fazer a nossa parte também. A Bíblia diz também, ainda falando de condições, lá em 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Aí olha o que diz: se perseverarmos, a condição, se perseverarmos, ele também reinará. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Aí tem um verso que a gente gosta, só sabe essa parte do verso, né, de cor, que diz: se somos infiéis, ele permanece fiel. Às vezes a gente só pega essa parte do verso, mas esquece do contexto. Se o negarmos, ele nos negará. Se perseverarmos, ele estará conosco. Se somos infiéis, ele vai permanecer fiel em não nos dar aquilo que a gente precisa. Deus não estará sendo injusto, ele estará exercendo justiça. É o que Paulo está falando para Timóteo. Se somos infiéis, ele vai permanecer fiel, e a gente vai plantar aquela infidelidade nossa. Então, temos promessas de Deus para a nossa vida, mas tem condições, e uma das condições é obediência. A gente precisa obedecer. Às vezes a gente faz de tudo para receber as bênçãos do Senhor. Lá o Deuteronômio capítulo 28, Deus ele só pede uma coisa: obedecer. Obedeça e a gente não vai precisar correr atrás das bênçãos, porque ali diz claramente: quando nós obedecemos, as bênçãos nos alcançarão. Elas vêm até a nós, porque é promessa de Deus para a nossa vida. A outra condição é negar-se a si mesmo. Marcos 8:34, o Senhor Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então muitas vezes nós precisamos. Gálatas capítulo 5, Paulo diz que os que são de Cristo crucificaram a sua carne. Crucificaram, temos promessa, é bênção de Deus, mas precisamos renunciar o pecado. Precisamos renunciar aquilo que desagrada ao Senhor. Voltando aqui para Mefibosete, Mefibosete tinha promessas para a vida dele, mas Mefibosete ele não escolheu viver naquela condição. Não foi culpa de Mefibosete, ele viveu ali durante 20 anos. Davi manda chamar quando ele tem 25 já tinha até filho. Mas esse episódio que ele foi para lá, ele tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade, além de morar de favor num lugar que ninguém queria estar, uma terra, uma cidade miserável, pobreza extrema, ele ainda estava coxo dos pés. Imagine um aleijado naquela época. Hoje nós temos várias no Brasil, né, mobilizações para poder ajudar, para dar acessibilidade às pessoas com deficiência, né, e é uma luta às vezes para conseguir, tem estacionamento para deficiente. As igrejas, a gente precisa se adaptar, né, para poder
ter rampa para as pessoas deficientes e tantas outras coisas. Agora imagine naquela época. Imagine a luta que Mefibosete deve ter passado. E sem contar que naquela época, aleijado, coxos, doentes, idosos não eram contados. Eram como alguém à margem da sociedade, porque eles não serviam para a guerra e não entravam nos censos. Ainda tinha esse sentimento social que eles viviam, esse drama social. A vida, ela foi cruel para Mefibosete. Mefibosete não escolheu morar ali. Mefibosete, ele não escolheu ser um improdutivo. Mefibosete, ele era como eu e você, príncipe do Senhor. Quando os jovens lá da igreja, adolescentes que já querem namorar e muitos às vezes querem entrar em julgo desigual, eu falo, você é um príncipe do Senhor, você é uma princesa, você não pode se misturar com quem não é príncipe e princesa. Deus, ele tem bênçãos para você, mas precisamos seguir aquilo, a obedecer a palavra de Deus. Mefibosete, ele não podia pagar pelo erro do seu avô. Quando antes de eu me converter, entregar minha vida a Jesus, eu vivi uma vida atribulada longe de minha vida pregressa é muito grande, né? Tem um escritor lá de Friburgo que já queria até fazer um livro da minha história, né? Então eu vivi muita coisa na minha vida. Fui preso várias vezes, envolvido com tráfico, com droga, com muitas coisas terríveis. E quando as pessoas, eu era menor de idade ainda, quando minhas tias, alguém vinha me dar conselho e falava, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Lê do engano, porque quando eu vivia nessa vida, aqueles que estavam ao meu redor, que me amavam, sofria também, estavam no mesmo barco, já estavam no mesmo barco comigo, mas eu achava que a vida é minha, ninguém tinha nada a ver com isso. Mas quando eu caía preso, quem é que estava ali? Ia lá para conversar, para arrumar isso, para tentar me soltar. Esses que eu dizia que não tinha nada a ver comigo. Então toda decisão que a gente toma na nossa vida, quem está ao nosso redor vai sofrer ou vai se alegrar, dependendo da decisão. E a decisão que Saul tomou trouxe destruição para toda a geração dele, até para o neto Mefibosete. Mefibosete, ele não podia pagar pelos erros. Mefibosete, ele estava sofrendo. Hoje muitos estão sofrendo consequência por causa dos erros dos outros, dos erros cometidos de outras pessoas. A gente precisa entender que nós não somos uma ilha. Nós temos pessoas ao nosso redor que nos amam. Jovem, você quando toma uma decisão errada, você está fazendo os seus pais sofrer. Você está fazendo aqueles que te amam sofrer. Então, analise bem a decisão. Saul, ele só pensava nele. Saul, ele só pensava nele, ele esqueceu do povo, ele esqueceu da família, dos filhos, dos netos. Qual foi o fim de Saul? Por causa das escolhas dele. Lá em primeiro livro das Crônicas 10, a partir do verso 13, diz assim: assim morreu Saul, por causa da sua infidelidade ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor, e até consultou uma pitonisa, uma médium, e não buscou ao Senhor. Por causa dessas decisões erradas. Olha a consequência, geração para geração. Lembra de Jonas? A Bíblia diz claramente, Deus mandou um forte vento no mar, e o navio estava quase indo a pique. Quando a pessoa quer sair daquilo que Deus planejou para a sua vida, a tendência é só cair. A Bíblia diz que Jonas, quando recebe a palavra de Deus, ele saiu tentando fugir da presença de Deus. Aí a Bíblia diz, a primeira descida dele, ele desce até o porto de Jope. Primeira descida. E lá ele compra uma passagem e entra no navio. Do navio, ele desce até o porão e fica dormindo. Depois do porão, quando descobre que o problema era ele é lançado no mar e ele desce até as profundezas do mar e é engolido pelo peixe. Então a tendência é só afundar, na vida. Eu tive um professor de grego no seminário e ele falava uma coisa certa: para quem tem o chamado de Deus, a palavra livre-arbítrio não existe mais. Não existe mais, porque Deus ele vai fazer de
tudo para você cumprir aquilo. E se prepara se você estiver em desobediência. Se prepara que Deus ele vai mover, ele vai mandar os peixes. Deus ele vai mandar os ventos. Até você não tem como fugir. Se você é um escolhido do Senhor, acabou a palavra do livre-arbítrio. Entra no prumo, entra na linha e procure fazer a vontade de Deus. Porque senão a coisa vai ficar feia do teu lado. Saul, olha o resultado. Olha o resultado de Jonas. Muitos príncipes hoje têm vivido como mendigos. Mefibosete, segundo a história, porque quem vivia naquela cidade, Lodebar, e além do mais vivendo de favor, eram tidos como mendigos. E Mefibosete, ele estava vivendo como mendigos. E muitos príncipes e princesas hoje estão vivendo como mendigos. Lamentável. Tentando se alimentar das alfarrobas que o mundo tem para oferecer. Tentando se alimentar do manjar que Nabucodonosor está oferecendo. Quando Deus tem o excelente pão do céu para nos alimentar. Cristo, o pão da vida, descido lá do céu. Pão de nossas almas que o Pai Celeste deu. É o único inário, insignificante. Nós temos o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. E esse pão é o Senhor Jesus. É o pão que nós celebramos a ceia do Senhor. Quando pegamos uma partícula daquele pão e lembramos do corpo de Jesus, que foi maltratado, foi dilacerado. Jesus ele ficou um trapo humano por amor de cada um de nós. É por isso que o profeta Isaías, quando tem aquela visão há 150 anos antes da crucificação, Isaías ele tenta descrever como ficou o nosso Salvador. E dentro da teologia, aquela passagem até é conhecida como a passagem do servo sofredor. Porque Isaías, quando ele olha, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? E aquele se manifestou o braço forte do Senhor, pois ele foi subido como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura para que o desejasse. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dor que sabem o que ia padecer. Jesus, irmão, ele ficou literalmente um trapo humano, por amor de cada um de nós. Aleluia. O pão antes de ser pão, ele é trigo, o trigo antes de ser pão, ele é colhido. E depois da colheita ele passa por uma moeda para virar um farelo e depois ser o nosso pão. Depois ele amassa, ela é amassada. Daí o Cezinho conhece bem massa, né? Os irmãos que tem uma lanchonete, os salgados maravilhosos. E Jesus ele passou pela moeda. Quando ele estava ali no Getsemane orando, ele sabia de tudo que você estava por mim. Ele sabia do meu e do seu pecado que ele ia carregar na cruz. Ele sabia dos escárnios. Ele sabia de tudo que ele ia passar. Mas o que eu acredito que o mais deixou o Senhor Jesus triste e angustiado naquele momento é quando diz que ele era desprezado. Alguém já sofreu desprezo aqui? Sentimento terrível. Dentro do colégio, entre os amigos, ser colocado de lado. Imagine Jesus, ele veio para ser o nosso, o meu e o seu Salvador. E ele é desprezado. E João diz lá no capítulo 1: veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Mas a todos quanto receberam, eu e você, já entregamos a nossa vida a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus por isso. O pão vivo que desceu do céu, hoje ele é o alimento das nossas almas. E quando os príncipes e princesas estão lá, como diz 2 Pedro 2,22, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou para a lama. Quantos estão vivendo isso? Quantos estão vivendo uma vida cristã medíocre, podendo levar uma vida cristã vitoriosa, mesmo com lutas e dificuldades? Mas quantos estão vivendo uma vida cristã medíocre, podendo levar uma vida cristã vitoriosa, mesmo com lutas e dificuldades? Mas a vitória daqueles que procuram andar em obediência é a vitória certa, não tem como errar. Porque é promessa de Deus, e a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele não cumprirá. O que Deus promete ele cumpre. Mas a sorte de Mefibosete 20 anos depois começa a mudar. Lá no verso 3
Davi, ele pergunta, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade? Nós não sabemos qual era a intenção de Davi, ele estava assumindo o reino. Se ele estava querendo fazer uma jogada política, aproveitar o momento que a gente viveu aí, né? Está vivendo. Nós não sabemos, ou se ele realmente estava cumprindo uma promessa para Jonatas, que era um grande amigo dele. A verdade é que a sorte de Mefibosete começa a mudar. Nós não sabemos qual era a intenção. Muitas vezes a bênção de Deus vem para nós e a gente fica pensando, mas como é que isso pode acontecer? Não sei, irmão, toma posse da bênção e vá avante. E vá avante. Não tente descobrir aquilo que Deus não revelou. Toma posse e vai avante. E vai adiante. E aí o verso 3 diz, e Davi manda buscar Mefibosete. Fala, tem um lá, então vai lá em Lodebar buscar ele. Sabe por quê? Porque filho de príncipe, filho de rei não pode morar em Lodebar. Deus, ele não te escolheu para morar em um lugar improdutivo. Deus, ele não te escolheu para morar de favor. Deus, ele não te escolheu para viver como mendigo em Lodebar. Deus, ele nos escolheu para triunfarmos diante das batalhas que vêm todos os dias contra nós. Todos os dias. E Davi fala assim, vai lá buscar esse rapaz. Agora você imagine a cena. A carruagem real de Davi entrando naquela cidade. Entrando naquele lugar que ninguém quer. Imagina os moradores. Ué, o que está fazendo aqui? O que Davi, ele já assumiu o reino? O que ele vai fazer nessa cidade? Não tem mais nada para destruir, porque já está tudo destruído. O que essa carruagem vem fazer aqui? E de repente desce um dos seus servos até a casa de Maqui e pega e manda chamar Mefibosete. Fala, o rei quer ter com você. E a Bíblia diz que ele vai até ao rei. E a história dele começa a mudar. Quanto tempo foi que a história de Mefibosete começou a mudar? Depois de quantos anos? 20 anos. Eu não sei quantos anos você está na peleja. Eu não sei quantos anos você está esperando a bênção do Senhor. Mas essa história pode mudar nesta noite. A carruagem do rei está passando aqui nesta noite. Está te chamando para te dar vitória. Porque quando Mefibosete, mesmo sem saber, ao entrar naquela carruagem, naquele carro, nós não sabemos, e indo até a casa do rei, a história dele estava mudando, mesmo ele sem saber. Talvez você não saiba ou não compreenda por causa da batalha que está cada dia mais renhida. Talvez a situação, as circunstâncias estejam adversas, mas toma posse, porque a carruagem do rei está aqui nesta noite. E veio para te dar vitória, para trazer vitória para você, para mudar a história, a sua sorte nesta noite. Para Mefibosete foram 20 anos. Para José no Egito foram 13 anos. 11 anos como escravo egípcio na casa de Potifar e depois mais 2 anos como prisioneiro. Mas no momento a história de José começa a mudar. Quantos anos a sua história você está passando por essa luta? Quantos anos você tem vivido esse momento? Quantos anos? Aos 17 anos, José, ele é vendido. Aos 30 anos, Deus coloca ele como segundo homem do Egito. Ao contrário do Rio de Janeiro, em que nós tivemos governadores que se tornaram presidiário, José foi diferente. Deus faz assim. Foi o presidiário que se tornou governador. É o que Deus faz, irmãos. É o que Deus faz. Ele pega o presidiário, pega aquele que para o mundo não é ninguém, porque Deus, ele escolhe as coisas loucas para confundir as sãs. Deus, ele faz aquilo que ele quer, porque ele é soberano e ninguém pode se meter, porque quando ele quer dar a vitória, ele move céus e terra. Ele move céus e terra. O povo de Deus que andou 40 anos, viveu 400 anos escravos no Egito, Deus liberta aquele povo. E aí Deus, ele vai mudando, independente do tempo em que passar. Deus, ele pode mudar a história da nossa vida, porque Deus, ele não mente. Tem promessa para a minha vida, tem promessa para a sua vida. E o que Deus promete, ele cumpre. Desde o início, quando o homem pecou, Deus, ele prometeu um Salvador. Ele prometeu aquele que viria, lá em Gênesis capítulo 3, da semente da mulher, nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E de Gênesis 3 até o livro de Malaquias,
O último livro do Antigo Testamento, Deus ele vem prometendo. Toda a história aponta para Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a Bíblia. Isaías é conhecido como o livro do profeta, é o profeta messiânico, porque foi o profeta que mais apontou para a vinda do Salvador. Lá em Isaías 9,6, quando ele diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Lembra? Natal a gente ouve muito esse versículo. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da paternidade, príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, o rebento de Jessé, a rosa de Saron, o lírio dos vales. Miqueias capítulo 5, verso 2 diz, mas tu, Belém, Efrata, pequena demais entre as milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar, cujo reino é desde os tempos antigos. Deus ele prometeu e o Salvador veio. Deus ele não mente. E Jesus ele veio. E a morte de Jesus, ela não foi um acidente de percurso. Jesus veio sabendo que ia morrer no meu lugar e no seu lugar. Chamam de morte vicária. É uma morte substituta. E tudo que Deus prometeu, Deus ele cumpriu. O verso 4 diz que Davi manda chamar. Onde está? Casa de Maquim. Então traz ele. A Bíblia diz que ele vem até Davi. Aí no verso 8, quando Davi fala com ele, ele diz assim, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Aqui mostra como é que estava o estado psíquico de Mefibosete. Quem é o teu servo? Ele se colocava como um cão morto. Não só apenas um cão, mas um cão morto. Os cachorros que a gente conhece, né, a gente trata bem pra caramba. Às vezes até em cidade grande tem os cachorros de rua, mas se alimentam. Agora você imagine em Lodebar, que não tinha nem comida para as pessoas. Imagine os cachorros. E a visão de Mefibosete quem sou eu para você olhar para mim, um cão morto tal como eu? Mefibosete estava com a sua autoestima lá embaixo, abalado, complexado pela morte dos seus parentes, só morando de favor, vivendo 20 anos naquela miséria, vivendo de favor, 20 anos. Mas a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 67, que para cada dia de vergonha, tu terás dupla honra. Eu não sei quanto tempo você está vivendo na luta e na peleja. Faz as contas. Cada dia, dupla honra. É 20 anos, 40 anos de honra. É 10 anos de honra. Deus vai honrar você. Deus vai exaltar o teu nome. Mas não é só o nome de Deus que exalta. O nome de Deus é glorificado, exaltado entre as nações. Mas Deus, ele nos exalta também aqui neste mundo, para provar que ele é Deus, que ele é o nosso Deus. O Deus que está conosco todos os dias. E para resumir, e para concluir, irmãos, o verso 9 diz assim, chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertence a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu Senhor. Pegou tudo que pertencia. Eu não sei se Mefibosete sabia dessas terras, sabia dessa herança. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, a Bíblia diz que aqui ele ficou sabendo. Imagine a alegria, sabendo que agora ele estava tomando posse de tudo aquilo. Que o rei Davi falou, tudo dei ao teu servo, teu Senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e colherás do fruto para que a casa do teu Senhor, está falando de Mefibosete, tenha o que coma. Mefibosete, filho do teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Para quem vivia na desgraça, agora come na mesa do rei. É o que Deus faz comigo e com você. E não importa quais sejam os seus pecados. Qual era o defeito de Mefibosete? Eram os pés, né? E quando ele sentava na mesa do rei, os pés ficavam escondidos. Só Deus sabia. Quando nós sentamos na mesa do rei, Deus não quer saber dos nossos. A Bíblia diz que dos teus pecados jamais me lembrareis.
Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu via numa vida muito terrível. E o primeiro versículo que eu aprendi é 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não importa o seu defeito, não importa aquilo que o inimigo fez na sua vida, na nossa vida. O que importa é o que Deus vai fazer a partir de hoje. Nós vamos sentar na mesa do rei, nós vamos nos alimentar do alimento do rei. Nós vamos comer com o rei, porque nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus, ele nos chamou para isso. Lutas vamos ter, embates vamos ter dia após dia, mas a vitória é certa. Nós precisamos caminhar cantando o hino da vitória. Quando o povo ele rodou ali a cidade de Jericó e tocavam as trombetas, o último toque já era o toque daquele toque que os instrumentistas tocavam quando o povo vinha já com a vitória. Quando o povo invadia uma terra e tomava posse, quando eles voltavam para a cidade dele, eles vinham tocar num tipo de toque. E quando ele toca ali o último som, já era o som da vitória. Eles não tinham nem entrado em Jericó ainda. É porque Deus ele já nos dá a vitória com antecedência. Porque quando nós entramos numa peleja, é porque Deus já nos deu a vitória. Vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que tu tens afrontado. Lembra de Davi? Ele não foi no nome dele, ele não foi no nome nas forças dele, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Nesta noite, Deus ele quer fazer a mesma coisa com você. Mas primeiro você precisa passar a se alimentar deste pão. Pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Jesus nessa noite está te convidando. Jesus nessa noite ele está te dando a oportunidade para que você seja um daqueles todos, lá de João 1,12. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus ele quer te fazer primeiro um filho, um herdeiro de todas as coisas. E aí depois as bênçãos vêm. Está difícil a luta que você está levando? Está complicado? Toma posse da bênção que Deus tem para você nesta noite. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não saia daqui nesta noite sem antes tomar posse dessa bênção. Entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.